Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, e do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correa. Contamos também com a presença das intérpretes Ione e Joyce. Como de costume, os secretários vão iniciar com os dados do dia e em seguida partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila, boa tarde, Ione, boa tarde, Joyce, boa tarde, secretário Jailson, o secretário municipal de saúde do Recife, boa tarde a todas e todos. Nessa terça-feira, nós registramos 601 novos casos da Covid-19 em nosso estado, sendo 19%, 116 quadros considerados graves e 485, cerca de 81%, quadrados como casos leves. Totalizamos então 105.982 casos, sendo 24.363 enquadrados como graves e 81.619 enquadrados como leves. Também foram registrados 38 óbitos, que ocorreram desde o dia 25 de maio. Com isso, infelizmente, chegamos à triste marca de 7.008 mortes pela Covid-19 em Pernambuco. Nós lamentamos por cada um dos pernambucanos que tiveram suas vidas encurtadas por essa doença. Quero externar nossos mais sinceros sentimentos para as suas famílias, seus amigos, todos, enfim. É certo que se não fosse a conscientização dos pernambucanos que adotaram as recomendações e fizeram um dos mais efetivos isolamentos sociais do país, além das ações do governo do estado, da prefeitura do Recife e outras prefeituras que se mobilizaram para abrir leitos, que realizaram juntos a maior mobilização, a maior operação sanitária desse estado, com mobilização de insumos, equipamentos e de recursos humanos, as perdas certamente seriam ainda maiores e o cenário muito mais grave. Mas que essas pessoas que infelizmente perderam suas vidas sirvam de alerta para os que ainda não acreditam no vírus. Ainda há pessoas que subestimam, passados quase 6 meses das primeiras ocorrências aqui em Pernambuco, que subestimam ainda o potencial agressivo do vírus. Então, nós ainda não chegamos ao final dessa batalha, precisamos continuar muito atentos para a circulação do vírus em nosso estado. Por isso, ainda temos um longo caminho pela frente e precisaremos conviver com o vírus para preservar vidas e evitar a possibilidade de novas ondas. Isso só será possível se cada um fizer sua parte, protegendo a si mesmo e ao próximo, seguindo os protocolos das atividades que estão sendo retomadas e com o uso correto de máscaras, sempre cobrindo a boca e o nariz, com o distanciamento social e a higiene adequada das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool em gel. A partir de amanhã, inclusive, o governo de Pernambuco dá início a uma nova campanha de comunicação, alertando a todos sobre a importância do uso correto das máscaras. Usar máscara nesse momento é respeitar o esforço que todos nós fizemos para chegar até aqui. Usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento é um sinal de respeito a nós mesmos e também aos próximos. É a regra que todo mundo precisa cumprir, porque só com esta prevenção e responsabilidade poderemos encarar este momento, salvar vidas e continuar no nosso plano de convivência com a retomada segura das atividades. Para finalizar, gostaria de ressaltar que a cidade de Salgadinho, no Agreste, é mais um município a aderir à marcação dos exames de RT-PCR e teste rápido da Covid-19 pelo Atende em Casa. Já são 145 cidades pernambucanas que utilizam a ferramenta para marcação do exame, que é voltado para todos aqueles que apresentam sintomas gripais, mesmo que sintomas leves. Até o momento, mais de 4.140 pessoas tiveram acesso à testagem pela plataforma de forma rápida, eficiente e cômoda. O Atende em Casa ainda oferece o serviço de teleorientação para as pessoas com sintomas gripais em 178 cidades pernambucanas. Até agora, após essas atividades de teleorientação, mais de 11.900 pessoas foram orientadas a procurar uma unidade de saúde
e 20.100 a permanecer em isolamento domiciliar. O aplicativo ainda faz teleacolhimento para pessoas que possuem demandas de saúde mental provocadas pelo impacto da pandemia do novo coronavírus. Esse público recebe, então, apoio emocional de uma equipe de psicólogos treinados e preparados para realizar esse tipo de acolhimento. Até o momento, mais de 2,7 mil teleacolhimentos foram realizados. Para quem ainda não conhece o Atende em Casa, pode baixar o aplicativo que está disponível para smartphones com sistema Android ou pode ser acessado pelo computador no endereço www.atendemcasa.pe.gov.br. Se você tiver com sintomas gripais, não deixe de marcar o seu exame. Passar agora a palavra para o secretário Jailson para fazer suas considerações iniciais. Bom, muito boa tarde, doutor André Longo, secretário estadual de saúde, boa tarde Camila, Ione, Joyce, boa tarde a todos. Então, iniciando aqui, fazendo o relato das últimas 24 horas em relação à confirmação de casos, são em Recife 134 novos casos de Covid-19, sendo 112 desses casos leves e 22 casos de síndrome respiratória aguda grave. Também lamentamos aqui a confirmação de 6 novas mortes, fazendo com que aqui em Recife tenhamos atingido o número de 2.185 vidas perdidas para a Covid-19 e fazemos aqui coro às palavras do Dr. André, no sentido de lamentar e manifestar solidariedade às famílias e aos amigos das pessoas que perderam sua vida para essa doença tão importante, tão grave, da qual temos falado aqui repetidas vezes e sempre é importante reiterar que embora tenhamos aqui em Recife, por exemplo, vivenciado o momento mais difícil ali no início do mês de maio, por exemplo, logo antes do lockdown, da quarentena mais rígida, nós ainda continuamos a ter casos e esses casos aqui relatados confirmam essa situação. Ainda há circulação do vírus, portanto, é necessário que a gente continue fazendo aqui as ações de proteção, prevenção, utilização das máscaras, lavagem frequente das mãos, uso do álcool gel, distanciamento social e uma proteção especial, uma atenção especial na proteção das pessoas de grupos de risco, especialmente pessoas com idade avançada, e pessoas que têm comorbidades graves, né, sendo crianças ou adultos com comorbidades graves. Por outro lado, nós podemos também aqui afirmar que já são mais de 24.500 os pacientes recuperados da doença aqui em Recife, sendo que mais de 14 mil passaram pelos hospitais provisórios da cidade do Recife, os hospitais de campanha, em termos de atendimento. Já são mais de 2.700 altas, mais de 22 mil atendimentos na atenção básica. Então, esses dados servem de pano de fundo para um anúncio importante que o prefeito Geraldo Júlio fez hoje pela manhã, de desativação do maior hospital provisório, hospital de campanha montado pela Prefeitura do Recife, o Hospital Provisório 2, que fica ali nos Coelhos. Então, a partir dessa semana, se inicia a desativação dos leitos deste hospital. Portanto, a partir de hoje, já não receberá pacientes novos e, com o passar dos próximos dias, os pacientes que estão lá internados continuam recebendo integralmente os cuidados, naturalmente, mas isso só é possível essa desativação porque, exatamente, o Dr. André citou no início da sua fala, os pernambucanos, assim como os recifenses, fizeram os melhores índices de isolamento social do país. Todas as projeções matemáticas apontavam que, se não houvesse isolamento social, as consequências sobre o número de pessoas adoecendo no mesmo e curto período de tempo e as consequências sobre o número de mortes seriam muitas vezes maiores. Então, essa desativação ocorre no momento em que Recife chega à marca de quase 90 dias, né, de diminuição do número de casos graves e do número de óbitos aqui na cidade. Ainda
mesmo depois da desativação desses leitos, que acontecerá ao longo das próximas semanas, mesmo depois da desativação desses leitos, a Prefeitura ainda permanece com 242 leitos de UTI aqui na cidade do Recife, leitos esses que não existiam antes da pandemia, foram montados em velocidade importante, dentro de 45 dias. Recife, que foi a capital brasileira que mais montou leitos e estruturas de Covid-19, agora, nesse momento, com segurança, desativa esses leitos do Hospital Provisório do Recife, Coelhos 2. Então, já havíamos ali, além dos 90 dias, com queda no número de casos graves e número de óbitos, nós também registramos uma taxa de ocupação nos leitos da UTI, somados os leitos de UTI e leitos de UTI do Estado e do município, as menores taxas de ocupação, né, dos últimos tempos, e isso tem permitido a tomada de decisão nessa direção. Então, queria aqui lembrar que essa desativação não significa dizer que nós possamos baixar a guarda. Significa dizer, ao contrário, que nós precisamos manter as medidas de prevenção, os protocolos adotados em cada um dos segmentos que vai reabrindo suas atividades, para que a gente não precise, num momento futuro, reativar leitos e hospitais provisórios, como foi necessário lá antes da pandemia. A primeira pergunta de hoje é de Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM. Sobre os 10 respiradores que foram enviados pelo Ministério da Saúde para o Hospital Dom Malan, o Estado já apurou o que houve? Há previsão de ampliação de leitos pediátricos na unidade? Bom, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui. Nós procuramos o Ministério da Saúde, né, o Departamento de Logística lá do Ministério, porque não havia um comunicado prévio de que esses respiradores chegariam àquela unidade. É fato que nós tínhamos pedido como Estado, né, notadamente no mês de maio e junho, né, mais respiradores ao Ministério da Saúde. Mas eles chegaram específicos para a unidade lá de Petrolina, do Dom Malan. Não havia um plano de contingência para a utilização imediata desses respiradores lá. O Ministério confirmou que enviou os respiradores realmente para lá, que não houve nenhum engano. Então, nós estamos buscando aproveitar esses respiradores. Foram 5 respiradores próprios para UTI e outros 5 respiradores para transporte. Esses respiradores para transporte, eles são utilizados nas salas vermelhas das unidades, para as situações de pronto atendimento e para a remoção de pacientes. Então, eles já estão lá à disposição. Os outros 5 respiradores, nós estamos agregando mais 5 respiradores do esforço que a gente tinha feito lá para a Univasf, que não vai utilizar todos os respiradores, monitores que foram colocados à disposição da Univasf. Nós vamos dotar mais 5 e fazer um esforço nos próximos 30, 40 dias para, na medida da necessidade, ampliar a assistência no Dom Malan. Precisa de algumas adequações físicas na unidade para que a gente possa colocar esses respiradores para funcionar, tanto para assistência obstétrica, que nós podemos incrementar, quanto para assistência pediátrica. Então, nós estamos junto com a direção da unidade lá, vendo a melhor forma para colocar esses equipamentos à disposição da população lá da 8ª Região de Saúde, cuja sede é Petrolina. Lembrar que a situação lá em Petrolina, apesar de ter tido um incremento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave nessa última semana, lá as taxas de ocupação de leitos de UTI, elas estão controladas, elas estão hoje com números abaixo dos 75%. Isso faz com que a gente possa ter um tempo para uma melhor adequação e instalação desses leitos, na medida em que não há fila por terapia intensiva nesse momento lá na região. Irce Falcão, do portal Folha PE. Pernambuco ontem voltou a ficar estável nas médias móveis de mortes. No boletim, sempre tem uma quantidade de óbitos em investigação entre 50 e 60. Essa seria a média diária de mortes no estado atualmente?
Bom, primeiro não se deve confundir esse número que está em investigação com média diária de óbitos. Na verdade, a gente, quando está tratando daqueles óbitos em investigação, tem que lembrar que a gente está tratando de óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Nem todos esses casos são necessariamente Covid, então não há que se confundir. Então, praticamente, você tem várias outras patologias que podem causar síndrome respiratória aguda grave. E Pernambuco, como vocês sabem, desde o início da pandemia, faz questão de testar todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, né? E, eventualmente, né, nós estamos sempre com um quantitativo desses casos em investigação, mas não deve se confundir com o número de mortes diárias por Covid. Da mesma forma, a gente precisa fazer as considerações, embora seja uma metodologia que avalia, de certa forma, a evolução da pandemia, preciso dizer que essa metodologia que coloca, né, que é feita pelos órgãos de imprensa, que coloca ora Pernambuco em queda, ora em estabilização, ela utiliza as informações do dia do informe, né? Então, a informação daquele dia não necessariamente significa, é importante frisar isso, os óbitos das últimas 24 horas. Nós sempre dizemos que a melhor forma de ver a evolução da pandemia é pela data da ocorrência dos óbitos. Isso tem um delay, é próprio, né? E a gente sabe que os órgãos de imprensa, de forma correta, gostam da instantaneidade da notícia. Então, as informações que são dadas no dia, elas têm uma importância, né? Porque, de fato, elas trazem, né, um retrato da pandemia, mas elas não demonstram com a melhor fluidez a evolução, né, da ocorrência desses óbitos. De toda forma, Pernambuco sempre esteve, né, nos patamares de estabilização com queda ao longo desse período. É interessante ver, né, na divulgação que, mesmo quando a gente está em estabilização, a gente está com tendência de queda, com 9%, com 10%, né, de queda, mostrando que a nossa tendência realmente é de uma inflexão para baixo, né, da curva, né, de óbitos, mesmo quando se considera o anúncio, né, dos óbitos e não as datas de ocorrência. Quando se coloca as datas de ocorrência, a gente percebe claramente, né, que há uma redução marcante, né? Obviamente ela é mais acentuada em algumas regiões do estado, né, onde a curva está muito mais acentuada para baixo, que é o caso da região metropolitana, que é o caso do Recife, né, da nossa capital. E a gente sabe que ainda no interior do estado ainda há alguma tendência, né, de estabilização com um patamar um pouco mais elevado. Então, a tendência é que, passando por essa fase mais aguda, né, mais emergencial no interior do estado, a gente tenha uma queda mais consistente, né, dessa curva, de maneira mais homogênea. Hoje a gente tem claramente uma tendência de a região metropolitana puxar a curva de óbitos para baixo e o interior tensionar por uma maior estabilidade. Então, isso precisa, né, com o decorrer do tempo, a gente espera, né, que ter uma condição mais homogênea, né, desses números no decorrer do tempo. Mariana Moraes, do Diário de Pernambuco. Alguns estados tomaram para si a responsabilidade de reservar vacinas para o novo coronavírus. O Paraná, por exemplo, anunciou acordo com a Rússia para a produção de imunização. Pernambuco ainda espera a sinalização do governo federal. Há novidades sobre o assunto? Bom, primeiro a gente fica muito feliz, né, saúda a iniciativa, né, o anúncio, né, da realização russa, né, mas é preciso ter muita prudência nesse momento, né, em relação a esta vacina que foi anunciada, né, para a gente não criar falsas expectativas, né. A princípio, a Organização Mundial de Saúde já se posicionou, né, dizendo, inclusive, por um pernambucano muito respeitado, que a quem a gente aproveita aqui para saudar, que é o Dr. Jarbas Barbosa, né, que é um dos diretores assistentes lá da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, né, em Washington, especificamente, que
coloca da necessidade de avaliação pela comunidade internacional dos ensaios clínicos que foram desenvolvidos para a validação dessa vacina. Então, em princípio, a gente precisa aguardar, né, mais detalhes sobre sobre esse anúncio, né, da vacinação russa, né, da vacina russa, né, e aguardar as próximas manifestações. Obviamente que isso não invalida, né, tentativas. Em outro momento aqui a gente viu que o consórcio do Nordeste estava fazendo, né, tratativas no sentido de entender o momento que estava se vivendo em relação à Rússia, em relação à China, mas a gente não pode, em nenhum momento, deixar de dizer que a obrigação, né, a coordenação desse processo do Programa Nacional de Imunização é do governo federal. Então, o governo federal é o responsável pelo Programa Nacional de Imunizações no país e é dele também, e da responsabilidade também da Anvisa, né, a possível importação, né, de um determinado insumo como uma vacina. Então, é preciso ter muita prudência para não gerar uma falsa expectativa em relação a uma vacinação através desse insumo da vacina russa aqui no Brasil. Acho que o doutor Jailson pode fazer alguma consideração adicional aí. Acho que a resposta é perfeita, completa, enfim. Acho que adicionar que nós, claro, recebemos como uma notícia promissora, uma notícia animadora, essa questão do anúncio da vacina russa, mas eu subscrevo cada um dos comentários do Dr. André no sentido de que as responsabilidades sejam assumidas pelo ente federal, pelo ente federativo, né, no caso município, estado e governo federal, no sentido de trazer eventuais soluções para a Covid-19, sejam elas soluções como as vacinas. Lembrando que, do ponto de vista dos estudos clínicos, ainda há no cenário internacional muitas dúvidas em relação à efetividade da vacina, né, tanto quanto sua segurança. Então, é importante que essas dúvidas sejam respondidas pela comunidade internacional. Isso significa que a própria Organização Mundial de Saúde tem um papel importante nesse reconhecimento, né? Vacina não é uma tarefa que começou ontem, né? Há esforços de décadas no mundo inteiro para a produção das vacinas, dos chamados imunobiológicos. Tem toda uma tecnologia necessária para o desenvolvimento e para a avaliação da sua efetividade, segurança, eficácia, que são etapas importantes para o uso, porque essas vacinas, lembrando, elas não são usadas em situações limites entre vida e morte, elas são usadas para proteger, para prevenção, usadas em pessoas saudáveis e para prevenção eventual de uma doença, como no caso a Covid. Então, para isso, o seu perfil de segurança precisa estar muito bem estabelecido, sua efetividade precisa estar muito bem estabelecida. E nós, obviamente, vemos e acompanhamos cada um desses dados muito de perto, mas, por outro lado, outras iniciativas globais que buscam soluções para agentes imunizantes, para vacinas, apontam aí para um cenário um pouquinho mais para frente, significando, e eu acho que o André está muito correto em dizer que não é possível a essa altura do campeonato gerar uma falsa expectativa de que muito em breve 7 bilhões de habitantes da Terra serão vacinados e tudo está resolvido. Então, não é assim, é preciso entender que há um período necessário de observação da experiência russa, de outras vacinas que serão distribuídas e desenvolvidas, de produção em escala, e aí quando a vacina estiver disponível, podem ter certeza que os municípios vão fazer o seu papel, que é mobilizar, e aí na atribuição de cada ente federado, mobilizar todas as suas equipes para fazer e organizar estratégias de vacinação que possam fazer chegar essa vacina, primeiro a quem mais precisa, e discutir ali, obviamente, as prioridades, os grupos prioritários que devem ser vacinados primeiro, para que possam atingir, eventualmente, toda a população, se assim for desenhado, se assim for necessário no futuro. Então, os municípios estão, e o Recife não é diferente, temos ali
uma importante tradição de fazer do município campanhas importantes, com boas taxas de cobertura vacinal, e é claro que a gente aguarda essas providências muito preparados aí para encarar o desafio de levar essas vacinas a quem precisa. A última pergunta de hoje é de Jason Macedo, da Folha de Pernambuco. O Espírito Santo divulgou ter descoberto um caso de Covid-19 com data de antes mesmo do primeiro caso oficial do país. Pernambuco já iniciou o inquérito ligado ao Hemop? Tem previsão de quando outro estudo sorológico deve ser preparado? Bom, a gente está na expectativa de que a Fiocruz Pernambuco, o Ageu Magalhães, né, possa iniciar em breve, né, esse estudo de prevalência, né, utilizando, né, o banco de sangue do Hemop. Nós viabilizamos, né, um recurso para que esse estudo possa ser realizado, inclusive através de uma doação, né, da empresa JBS, que fez essa doação, né, para que esse inquérito epidemiológico possa ser realizado. E a nossa expectativa, isso certamente vai poder elucidar, né, pelo menos de janeiro para cá, né, se nós tivemos, né, a ocorrência de algum caso, né, anterior àqueles primeiros casos que foram divulgados por nós a partir do teste, da testagem que fizemos a partir dos primeiros suspeitos que surgiram aqui em Pernambuco. Doutor Jailson, fazer algum comentário? Fica à vontade. Só um comentário, e esse estudo é muito importante, a gente tem, na verdade, aguardado, e eu acho que vai ser uma contribuição importante que a Fiocruz Pernambuco pode dar, através também do apoio aí dos órgãos que o doutor André citou, mas é importante lembrar o seguinte: todo estudo sorológico que avalia a presença de anticorpos nos organismos avaliados, portanto, estudo de banco de sangue vai avaliar anticorpo, é preciso ter o cuidado e a cautela de que pode haver, nessa situação da chamada dosagem de anticorpos, IgG e IgM, alguma reação cruzada com outros coronavírus que circulam aqui habitualmente, muito antes da pandemia. Me lembro de ter relatado aqui, na minha vida de pesquisador, participado do projeto de pesquisa há cerca de 10 anos atrás, onde nós encontramos uma tese de doutorado da doutora Patrícia, foi feito um estudo lá no IMIP, nós encontramos um percentual mais ou menos entre 3 e 3,5% de coronavírus circulando entre crianças sintomáticas respiratórias, o chamado velho coronavírus. Então, é importante lembrar, assim, que casos isolados de anticorpos antes do período de circulação oficial do vírus, ou dos primeiros casos relatados aqui no Recife, com amostras de sangue, sempre terão esse senão. É preciso ter certeza de que não são anticorpos por reação cruzada a um coronavírus que possa ter circulado antes. É por isso que a gente enfatiza a importância dos chamados testes moleculares, que o melhor exemplo, né, é o RT-PCR, tão falado RT-PCR, que é colhido através de amostras com o swab, que é aquele cotonete comprido que põe ali no nariz. Esses exames podem até ser feitos, eventualmente, em algumas condições, feitas em amostras de sangue, mas a forma de se diagnosticar com RT-PCR é colhendo das vias respiratórias, ali da narina, com aquele cotonete comprido que vai para o tubo, e ali então a própria partícula viral é objeto da busca ali do exame do teste laboratorial. Então, é preciso só ter esse cuidado de não interpretar resultado sorológico como evidência, digamos assim, indiscutível de circulação do vírus antes de se ponderar para a possibilidade de alguma reação cruzada. Encerramos mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube do Governo. Obrigada, boa tarde.